Esse vídeo aqui é para falar sobre uma atualização que foi feita no módulo para registrar o uso de veículos. Bom, relembrando aqui o acesso do administrador, quando a gente vem aqui no módulo veículos, na segunda camada aqui, ó, registrar o uso, o sistema mostra aqui todos os veículos cadastrados, tá? E conseguimos pegar um veículo e dar a saída. O que é dar a saída? É informar que um colaborador está usando ele, né? Então aqui veja só, esse veículo aqui, por exemplo, que eu cadastrei para teste, Corolla de teste. Eu consigo vir aqui, ele está disponível, eu consigo registrar uma saída, e eu vou selecionar quem que é o colaborador, valor do combustível que foi colocado, o KM de saída, aqui ele mostra o último KM, nesse caso está 207.188, o KM que é ser inserido aqui tem que ser maior, a data que ele saiu, a hora e alguma descrição de retorno. E depois, quando esse veículo é devolvido, tem que voltar lá e dar a baixa desse veículo. Isso aqui tudo já está funcionando pelo acesso administrador. Um veículo só pode estar em poder de um colaborador. Ele tem que ser dado baixa para depois dar a saída em nome de outro colaborador. O que vamos ver aqui agora é uma extensão que foi criada para o acesso do técnico ou vendedor, o acesso externo. Então, eu vou pegar aqui uma outra tela e vou fazer um acesso aqui de um técnico. Então, eu vou mudar aqui o acesso para técnico ou vendedor, colocar o e-mail de um técnico aqui, colocar uma senha aqui, vamos logar como um técnico aqui, ok? Agora, acrescentou o seguinte módulo, veículos, registro de uso. Ou seja, um técnico agora ele consegue ele mesmo dar a saída. Quando ele clicar aqui, vai aparecer para ele os veículos que estão disponíveis na base, ou seja, que ninguém está usando. Então, digamos que esse técnico ele quer pegar e sair com esse teste aqui, esse Corolla de teste. Ele vai clicar aqui em registrar disponível, todos estão disponíveis. Ele vai clicar em registrar uma saída, certo? Aqui ele não consegue mudar, por exemplo, se é o técnico que está logado, ou seja, já fica em nome dele, não tem como ele dar uma saída para outro técnico. Cada colaborador tem que fazer a sua saída autenticada com seu usuário e senha. Então, quem vai sair é o próprio Fábio que está logado. Valor do combustível. KM de saída, aqui ele tem a informação que o último é 207.188, que ele tem colocado maior. Vou colocar 190. Data de saída e hora de saída não é opcional, é travado. Pega a data e a hora atual que ele está saindo. Então o colaborador ele não vai conseguir vir aqui e registrar uma data anterior ou um horário anterior ou uma data ou um horário superior. Ele pega o horário atual do sistema, isso que é um controle, é um registro de utilização. Aqui ele registra que hora que ele está pegando e que horas que ele está entregando, tá? Não é possível o colaborador vir aqui e fazer um registro de um horário diferente do que ele está logado agora. Um exemplo, o colaborador ele pode sofrer um dano ou sofrer uma infração com o veículo, ele não vai conseguir chegar aqui e colocar uma data que antecede essa infração, o horário que antecede essa infração, para não ficar registrado no horário dele. Então isso aqui é realmente um relógio de ponto do veículo. É como se fosse bater o ponto, mas é do veículo. Então data e hora pega atual. Por exemplo, hoje eu estou no dia 18/1 às 2h39. Então aqui está pegando a data e a hora atual que eu estou fazendo essa ação. E aqui ele vai colocar o destino e ele deu uma saída nessa data e nesse horário para esse veículo. Note que quando ele dá uma saída para um veículo, aparece um novo item aqui no menu. Aparece o símbolo aqui de um pneu rodando, significa que ele tem um veículo em nome dele, ou seja, esse veículo vai ficar em nome dele até que ele ou o administrador dê baixa, porque o administrador também consegue dar baixa, retirar e fazer o retorno para a empresa, só o administrador ou ele, tá? E esse novo item que aparece aqui para ele dar baixa, justamente é pedindo para ele fazer a atualização de KM diário. Tá? O sistema não impõe uma regra de enquanto tempo tem que atualizar. Isso é questão da empresa. Ela tem que ter uma regra para fazer quem está em posse do veículo, se a pessoa ficar com o veículo mais do que um dia ou vários dias, solicitar que essa pessoa faça esse lançamento de KM pelo menos uma vez por dia. Ou a critério da empresa, da forma que ela achar melhor. Pois o KM sendo atualizado com maior frequência
é o parâmetro que o sistema precisa para alimentar o módulo de manutenção preventiva do veículo para avisar o administrador quando tem que fazer trocas de insumos preventivos no veículo. Então, como esse técnico ele tem um veículo no nome dele, fica aparecendo aqui, ó, falando que tem um veículo no nome dele, pedindo para registrar o KM. Se ele clicar aqui, ele tem aqui como colocar o KM. Bom, o último KM foi 207.190, digamos que agora está 207.350, ou seja, ele registrou um KM. Talvez a regra da empresa seria, se ele está viajando, quando ele chegar no destino, colocar o KM, ou a cada 24 horas ele informar. O importante é não deixar de informar o KM sempre que possível. Veja que nós temos aqui um veículo no nome dele. Se ele vir de novo e registrar uso, ele tem esse veículo em nome dele. E a ação que ele tem é informar o retorno. Tá? Então ele vai informar o retorno do veículo. Enquanto ele não dá o retorno, esse veículo está em nome dele. Ou seja, se ele ficar 10 dias aqui, fica 10 dias esse veículo no nome desse colaborador. Se houver uma ocorrência que esse veículo, quando for puxar o relatório, é ele que estava responsável por este veículo, até que ele dê o retorno. Vamos desconectar desse técnico e vamos logar com outro acesso de técnico, um acesso aqui de teste que eu tenho de um outro colaborador. Outro colaborador acessando, veja que esse não tem nenhum veículo em nome dele, então não apareceu aqui aquele ícone rodando informando que tem um veículo em nome dele. Então ele vai, digamos que ele vai clicar aqui, registrar o uso de um veículo também. Veja, aparece para ele que o Corolla de teste já está sendo usado pelo Fábio. Quem está logado aqui é o César. O César já vê que o Fábio está usando esse veículo. Se o César vir tentar aqui e informar o retorno desse veículo, não é possível. O sistema informa, apenas o Fábio Geraldo da Silva poderá registrar o retorno desse veículo. É isso mesmo. O técnico, ele é o único que pode dar baixa. Então, apenas o Fábio, que é o condutor, quem está com esse veículo? Fábio. Apenas o Fábio consegue logar no sistema com o usuário e senha dele. Só ele consegue dar o retorno do veículo. E vai registrar a data e o horário do momento que ele está dando o retorno. Então, esse outro técnico, César, ele não consegue utilizar esse veículo. Ele consegue dar saída em um outro veículo. Se ele tiver que usar esse veículo, primeiramente, o Fábio vai ter que acessar o sistema e devolver o veículo para a empresa para ficar disponível no sistema. Vamos fazer o exemplo. Vou desconectar como técnico César. Vamos acessar como técnico Fábio agora. Ok, o Fábio acessando o sistema. Veja, tem um veículo em nome dele. Apareceu rodando, ele sabe que tem um veículo em nome dele. Ele vai informar a devolução. O Fábio acessando aqui, quando ele clica em registro de uso, autenticação correta agora, o veículo aparece aqui disponível para ele dar o retorno. Porque ele mesmo está usando o veículo, só ele pode dar o retorno. Então ele clicando aqui, ele vai acessar para a página que ele pode dar o retorno. Veja, ele vai informar qual que é o KM que ele está devolvendo. Aqui já mostra que o último KM registrado no sistema é o 207.190. Então tem que colocar um maior. Vou colocar 208.000. Qual que é a data e o retorno? É travada no sistema. Ele está registrando agora, vai pegar a data de agora, o horário de agora, a 18h01, às 2h47. Ou seja, ele não consegue mudar essa data. Essa é a segurança da empresa. Ele não consegue, por exemplo, ter uma infração que esse veículo há 2 horas atrás e colocar 4 horas atrás ou um dia anterior. Ele não consegue burlar o sistema. Ele vai dar o retorno, vai pegar a data e a hora do momento que ele está dando o retorno. Isso não é, ele não tem opção de mudar. Então ele coloca só o KM, ele coloca observação gerais, alguma coisa que ele fez com o veículo, alguma informação, e ele registra a devolução desse veículo. Ok, pronto. Todos os veículos disponíveis agora para ser utilizado. E aqui no menu não tem nenhum veículo em nome dele pedindo para ele fazer atualização de KM. Então essa é a forma de utilização. E tudo isso vai para relatório. Então, recapitulando, o administrador ele consegue dar entrada e dar retorno de qualquer técnico. O técnico ele consegue dar saída e só ele consegue dar o retorno. Se o administrador der uma saída, o técnico consegue dar o retorno. Se o técnico der uma saída, o administrador também consegue dar um retorno. Mas um técnico, ele apenas dá o retorno daquele que ele mesmo deu a saída. E um técnico não consegue dar o retorno
em um veículo que outro técnico está utilizando ou utilizar o mesmo veículo enquanto ele já está em uso. Essa é a atualização. Até mais.